Hoje eu acordei com aquele cheirinho de infância, com a lembrança boa do que eu vivi e também comecei a lembrar dos personagens que fizeram parte da minha infância. Esses personagens, eles têm tudo a ver com o que eu me tornei hoje. Inclusive, eu afirmo que eles certamente foram meus primeiros mentores. Foi as primeiras pessoas que me deram contato, que me fizeram ter contato com o empreendedorismo. Eles foram meus primeiros mentores invisíveis. E aí eu pergunto para você, qual foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? O meu veio de um lugar que talvez você não imagine. Esse lugar, inclusive, me ajudou a entender o que é permanecer com a marca, não 3, 5 anos, mas 30 anos. Esse lugar e esses mentores invisíveis, eles me ajudaram a ser não só a mulher que eu sou hoje, mas ser a guia profissional que eu sou hoje. E essa história que eu nunca contei em detalhes vai trazer uma outra reflexão que eu quero que você traga para você. Então fica comigo que eu quero te mostrar como as sementes da sua marca podem estar plantadas em suas raízes. Naquele tempo eu não vou falar para você que a vida era fácil, a vida era realmente dura. Eu venho de uma origem muito escassa, de muita pobreza. Eu morava em uma comunidade que foi criada a partir de uma invasão. E meus pais migraram do interior para a capital para tentar uma vida melhor e assim conseguiram criar os 6 filhos. E lógico, eu sei que essa história não é uma história indiferente a você. Você sabe que o Brasil, ele é recheado de histórias como essa. Mas mesmo dentro dessa realidade, eu ali na minha infância, existia um recorte que me fascinava muito. As pessoas que chamavam a minha atenção eram os empreendedores da região. Eles eram persistentes, eles eram valentes, eles eram resilientes. Impossível não olhar para eles, principalmente quando você já tem dentro de si uma semente da autonomia, da independência, da ideia de protagonizar a sua própria vida. Olha, eles não tinham apenas nomes, eles eram verdadeiras personalidades. Hoje está um pouquinho difícil gravar aqui, mas a gente vai persistir. A gente não desiste facilmente. E essas personalidades tinham nomes, nomes que até hoje eu me recordo com muita facilidade. Era o Zé Ruela, era a Aurinha, era Bárbara Santos, era a Manchinha e tinha também a Dona Sônia. Presta muita atenção nesse nome. Eu lembro que Dona Aurinha, ela tinha um bar, que era em uma rua muito privilegiada, porque tinha uma movimentação única de pessoas. Então, provavelmente, pelo carisma dela, pela forma dela tratar as pessoas e os clientes, ela deve ter tido ali um faturamento considerável dentro do contexto daquela realidade específica. Ela tinha um bar que vendia bebidas e produtos assim de conveniência para o dia a dia. O seu Zé Ruela, pelo nome você já tem uma ideia do que se tratava. Zé Ruela era o mago dos carros, ele tinha uma oficina ali, não tinha letreiro, eu não lembro de ter letreiro, então o nome Zé Ruela, ele foi popularizado no boca a boca, e ele era realmente super conhecido e reconhecido na região. Zé Ruela, esse nome é incrível, por sinal, né. E Manchinha? Manchinha, bar do Manchinha. Esse bar que era dessa personalidade Manchinha, é ainda, até hoje, é um dos poucos negócios que ainda existem. Ele era aquela pessoa, relações públicas da região. Era ele que organizava todas as festas, principalmente as festas ligadas ao futebol. Ele é rubro-negro doente, mas eu lembro perfeitamente das Copas do Mundo. Então ele fazia questão não só de decorar o bar dele, mas toda a rua era decorado com bandeirolas, o chão pintado, as paredes pintadas das casas, o chão pintado com a bandeira do Brasil. Gente, era uma festa. Eu lembro muito dessa proatividade de Manchinha, dessa forma
que ele tinha de organizar os eventos, isso ficou marcado na minha memória. A Bárbara Santos, ela tinha um colégio, o colégio tinha o nome dela, inteligente, né, e esse tinha letreiro, tudo bonitinho, era um colégio particular até a 8ª série, e aí era um colégio que era meio que referência, assim, na região, quem podia pagar, estudava naquele colégio. Eu lembro de que era um prédio de 2 andares e para a realidade da região, era uma estrutura muito imponente. E aí Bárbara Santos também passou a ser referência através do nome dela, da força dela, por ser uma mulher e por construir realmente uma empresa, um negócio que não era um bar, não era uma uma oficina de carros, era um colégio, era uma escola, mas não era escola de educação infantil não, era uma escola que chegava até a 8ª série. E tinha a Dona Sônia, lembra que eu falei que era para a gente prestar atenção nesse nome? Dona Sônia tinha uma venda, uma barraca, na frente da minha casa, e era realmente um fenômeno na região. E Dona Sônia talvez tenha sido minha primeira inspiração de empreendedorismo. Eu a via como uma mulher de sucesso, bem-sucedida. A venda dela era bem simples, mas para uma criança de meio metro parecia realmente um supermercado. Hoje eu lembrando, eu sei que era uma coisa muito simples, muito singela, mas que funcionava. E eu lembro também que nessa época, embora o comércio, o ponto comercial dela fosse, na região mais baixa, assim, da comunidade, em frente à minha casa, da minha casa e da venda dela, a gente conseguia ver a casa dela que ficava mais no alto e parecia uma mansão imponente. E a gente que tinha casa lá embaixo, a gente sofria muito com as inundações. A minha casa, por exemplo, ela estava sempre sendo reconstruída. E neste movimento de reconstrução, ela nunca ficava pronta. Mas a casa de Dona Sônia estava sempre ali, imponente. Ela não enfrentava as inundações porque ela estava no alto. E para mim, eu lembro que isso simbolizava estabilidade. Mais incrível de tudo isso era que todos eles, Zé Ruela, Manchinha, Bárbara Santos, Aurinha, Dona Sônia, eles realmente viraram personalidades da comunidade. Eles eram muito conhecidos e reconhecidos. E agora, fazendo uma análise voltando um pouquinho no tempo, eu lembro também que eles tinham uma conexão muito forte com as pessoas. Na comunidade, a gente conhece todo mundo pelo nome. E dentro desses comércios, a forma como eles se relacionavam com as pessoas não era diferente. Então a gente transferia esse senso de comunidade, de conhecer todo mundo, eles transferiam isso para o dia a dia deles, o dia a dia laboral deles. E com isso, quando a gente cria conexão, quando a gente chama as pessoas pelo nome, a gente acaba criando também fidelidade, fidelização. E é por essas e outras que esses negócios perpetuaram na comunidade, muitos deles, por mais de 30 anos. E só acabaram, muito provavelmente, porque os seus filhos não deram continuidade. Como essas pessoas, elas começaram a ter uma condição melhor de vida por conta dos negócios delas, elas proporcionaram aos seus filhos, aos seus herdeiros, uma melhor condição de vida, e esses filhos quiseram fazer outra coisa, tiveram a oportunidade de escolher fazer outra coisa. Nesse caso, muitos de nossos pais, eles não tiveram a oportunidade, a possibilidade de escolher fazer outras coisas, mas nos deram essa possibilidade, essa oportunidade. E é por isso que eu, você, estamos aqui hoje. Então aproveite as oportunidades que seus ancestrais criaram para você. Mas sigamos. Eu quero recordar aqui com vocês que eu, mais a minha amiga Genésia, a gente comprava no bar de Dona Sônia. Nós comprávamos os doces lá, as guloseimas lá, e vendíamos na minha casa.
Ou seja, atravessávamos a pequena ruazinha ali e vendia os doces, as guloseimas, as coisas que a gente comprava lá. E a gente vendia mais barato, porque a gente queria vender. Cabeça, nossa, nosso pequeno cérebro, nós éramos a concorrência de Dona Sônia. Eu lembro da gente comentar entre nós que Dona Sônia deveria estar muito chateada, porque a gente estava concorrendo com ela mesma. E hoje eu, penso que muito provavelmente Dona Sônia era ria, e ela ria da gente, achava isso muito engraçado. Pois bem, estou aqui hoje empreendendo, na verdade, há mais de 15 anos que eu empreendo. E Genésia também, essa minha amiga, ela passou também a empreender há muitos anos. Eu não lembro de Genésia ela ter trabalhado em uma empresa por muito tempo. Eu lembro dela ter trabalhado em um salão de beleza, ela se formou como cabeleireira e já faz muito tempo que ela tem um próprio salão dela, ou seja, ela seguiu também empreendendo. E aqueles personagens, mesmo sem saberem, eles foram cruciais como meus mentores invisíveis. Eles me ensinaram sobre consistência, sobre persistência, sobre resiliência. Me ensinaram sim sobre foco, porque eu via que dentro da comunidade eles se destacavam financeiramente. Não eram ricos, milionários, não é sobre isso, mas eu via que eles tinham uma vida um pouco melhor, pelo menos financeiramente, pelo menos aparentemente, porque as aparências também enganam, né? Sem falar do fator conexão, entender a linguagem dos clientes deles. E eles faziam isso de forma intuitiva, instintiva. A linguagem da comunidade, a forma de tratar, eles obviamente, de forma inconsciente, aplicaram isso no dia a dia laboral deles. E Dona Sônia, naquele contraste em que nós vivíamos, a minha casa sempre inundando e a casa dela no alto, começou a criar dentro de mim um sentimento de superação, de querer superar, de querer também ir para o alto. É por isso que eu falo que foram os meus mentores invisíveis. Inclusive, se eles um dia assistirem esse vídeo, eles vão saber que, de alguma forma, eles deixaram um legado em mim. E aí, com o tempo, com inteligência profissional, inteligência de mercado, a gente começa a entender que o nosso fazer, ele não tem necessariamente a ver com o produto. Ele não tem necessariamente a ver com transação, com negociação. Ele tem a ver com transformação. Hoje, claro, eu não sou aquela menina, aquela criança inocente. Hoje eu me transformei em uma mulher que guia. Não sou mais aquela que olha, observa o mundo de longe. Eu sou a mulher que constrói meu próprio mundo. E eu formalizei o que eles mostraram de forma tão orgânica. Mas agora eu tenho uma pergunta: por que certos marcos viram marcas e ficam no imaginário coletivo? E certamente isso não tem nada a ver com placas, com certificados, com diplomas, com nomes na parede. Isso tem a ver com conexão, com entrega de valor autêntico, com consistência, com presença. E isso, minha fundadora, nada mais é do que branding. Isso é branding na essência mais pura, porque afinal de contas, não importa muito a herança que você deixa no sentido de posse, de propriedade. O que importa mesmo é o quanto você conseguiu realmente inspirar outras pessoas para que elas sejam e busquem o melhor. A sua marca, o seu negócio, a sua empresa, eles são mais do que o que você entrega. Eles são as entrelinhas do seu propósito, dos seus valores, da conexão que você cria, da transformação que você gera. Então perceba que eu contei essa história para que você que está aí me escutando, me vendo, possa realmente entender que a sua história, as suas raízes são
de verdade a base para construir o seu branding autêntico. Os contrastes da minha infância, por exemplo, me ajudaram a transformar-me na guia que eu sou hoje. Eu escolhi um caminho inspiracional. Não inspiracional de posses, de bens materiais, mas inspiracional no sentido de dizer para você que rainha, ela não desiste, ela descansa, reavalia a rota e continua. Que rainha fundadora, ela precisa de resiliência, ela precisa de formação e principalmente ela precisa de estratégia. E ela pode sim ser a protagonista da sua vida. Toda a minha história, até aqui, as minhas raízes, as sementes que foram jogadas lá atrás, estão aqui na minha narrativa, na minha comunicação, na minha forma de compartilhar com você o que eu realmente acredito como construção de marca forte. E é isso que pode te diferenciar de forma única. Se você utiliza todos esses elementos estratégicos, se você explora seus talentos únicos, se você vai lá na sua matriz, você vai descobrir que você realmente tem aí uma matriz única. Agora, isso só vai funcionar realmente se você entender que todos esses elementos precisam ser conjugados de forma estratégica. E aí você consegue construir realmente um posicionamento único. E talvez seja por isso. Aliás, eu tenho certeza que tudo o que ocorreu na minha história, daquilo que eu vi de forma consciente e inconsciente, me lapidou para ser quem eu sou e estar no lugar que eu estou hoje, transformando talentos em marcas únicas, fazendo com que marcas de pessoas reais se tornem inconfundíveis, tenham um posicionamento claro e que pessoas como você consigam se ver realmente como protagonistas da sua própria história. Realmente acredito que cada uma de nós tem talentos que precisam ser explorados, descobertos primeiro, mas principalmente explorados positivamente. Que a gente consiga transformar nossa marca em legados para as futuras gerações. A gente não pode pensar exclusivamente no momento atual, a gente tem que deixar alguma coisa para a sociedade. É nisso que eu realmente acredito. E que toda essa potência, ela precisa realmente ser vista e ser valorizada. E nesse momento, eu te convoco a realmente dar um basta em se sentir perdida. E se você sente que realmente pode transformar ou precisa de ajuda para transformar o seu talento em uma marca inconfundível, eu estou aqui para dizer que eu posso te ajudar com toda a estrutura e estratégia possível para que isso se torne algo real e palpável, para que você consiga de verdade ver transformações não só na sua vida, mas na vida das pessoas que você serve, com seu talento, com seu trabalho, com o seu futuro legado. Se você tem um negócio médio, um negócio pequeno, eu posso te ajudar com a consultoria em brand e negócios, trazer toda essa expertise para os negócios digitais, para que você tenha mais visibilidade, para que você tenha mais alcance. Essa consultoria, ela vai te dar um direcionamento assertivo, para que você saiba exatamente, de forma estruturada, quem você é, para onde você pode ir e quem você pode alcançar. E você vai ter um plano passo a passo para transformar isso em realidade, converter isso em negócios que gerem renda, que gerem riqueza. É uma empreendedora solo que faz tudo com as próprias mãos, que está sozinha, que de repente não pode contratar uma equipe para você. Eu posso te ajudar com a mentoria e essa mentoria vai te dar todo o suporte necessário para que você pense no seu negócio de forma estratégica, mesmo estando sozinha, para que você consiga já visualizar de verdade
no que é que você está falhando, no que é que você realmente pode melhorar e conseguir com isso dar os próximos passos, seja construindo esse seu posicionamento, essa sua autoridade, ou de repente fazendo um reposicionamento. Isso muitas vezes é necessário, não só para as empreendedoras solos, também para os pequenos e médios negócios. E se de alguma forma você se reconhece nesse meu chamado, aqui embaixo tem todos os links para você entrar em contato comigo. Mas eu quero saber da sua história. Você tem alguém ou alguém apareceu no seu caminho que pudesse realmente te inspirar a empreender? Conta para mim, compartilha um pouco dessa história comigo. E não se esqueça, lute para ser quem você quer, mas lute e também desfrute, porque você merece. A fórmula é você. Dê seu like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrita, deixe seus comentários que é muito importante, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, para conhecer, todas as possibilidades que esse mundo da marca, do posicionamento, das vendas, ele tem para nos oferecer. E não se esqueça, me queira bem, porque isso só vai fazer bem ao seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. E mais uma vez, não se esqueça, a fórmula é você. Eu te encontro na próxima terça ou quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.